Então, vamos começar o nosso quarto e último dia desse nosso curso de Introdução ao Profetismo. Nesse último dia, nós vamos falar especificamente do profeta Malaquias, que foi o objeto de estudo, do meu estudo no mestrado e no doutorado. No mestrado, estudei Malaquias 1, de 6 a 14, no doutorado, 2 textos de Malaquias, Malaquias 2, 1 a 9, e Malaquias 2, 17 ao capítulo 3, versículo 5. Vamos falar na primeira parte da nossa aula sobre algumas questões preliminares e questões literárias, inclusive lendo algumas coisas do livro que alguns de vocês adquiriram, a respeito da datação, do gênero literário do livro, da sua estrutura, do seu conteúdo, para termos assim, uma panorâmica do livro. E depois vamos entrar na mensagem do profeta. Na segunda parte, quando nós falarmos da mensagem, da teologia do profeta, vamos falar basicamente de 2 pontos principais. Vamos falar de outros pontos também, mas vamos tratar de 2 pontos principais. O que Malaquias fala a respeito do culto e o que Malaquias fala a respeito do sacerdócio, 2 pontos que estão intimamente ligados, né? O sacerdote é o homem do culto. Eu gosto sempre de explicar, como eu dizia ontem, alguns desenhos que eu coloco, ou algumas imagens que eu coloco nos slides. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem também do Códice Leningradense, eu falei ontem sobre ele. O Códice Leningradense é a cópia manuscrita completa de toda a Bíblia hebraica mais antiga que nós possuímos. É a do século XI. Ele é chamado de Códice Leningradense porque pertence ao museu, ao acervo do Museu do Leningrado, né, da cidade que durante muito tempo ficou sendo chamada de Leningrado. Esse códice ele contém todo o Antigo Testamento, é um códice já não somente com as consoantes, mas também com os sinais vocálicos, então ele é uma espécime, uma forma do texto massorético, que não é só o texto consonantal, mas é o texto já dotado de pontuação, de vocalização, e também de outros sinais que os massoretas colocavam no texto, às vezes para ajudar a compreender o sentido de algumas palavras e até para se perceber um certo controle de qualidade na cópia do texto, quando, por exemplo, no final do livro eles colocavam quantos versículos aquele texto tinha, né? Assim, fazendo assim com que as cópias fossem bastante controladas e fidedignas ao texto original. Aqui é o início do livro do profeta Malaquias, né? Massá Diber Adonai, oráculo, a palavra do Senhor a Israel por meio do seu mensageiro, por meio de Malaquias, né, por intermédio de Malaquias. O nome do profeta Malaquias significa meu mensageiro. O versículo 1 do livro do profeta Malaquias começa exatamente assim, oráculo. É a palavra hebraica massá, que significa geralmente é utilizada para indicar uma palavra de juízo, para introduzir um oráculo de juízo. E aí vem palavra de Adonai a Israel por intermédio ou pela mão de Malaquias. Daqui vem o nome do profeta, dessa palavra que significa meu mensageiro. Né? Lá no capítulo 3, versículo 1, também se fala desse mensageiro. Eis que eu vou enviar o meu mensageiro para que prepare o caminho diante de mim. Então a palavra, o nome Malaquias significa o mensageiro de Adonai. Vamos ver algumas questões preliminares. Em primeiro lugar, como encaixar o profeta Malaquias nesse conjunto, que é o conjunto dos profetas menores. Na Bíblia hebraica, o profeta Malaquias está no final do bloco dos profetas. A Bíblia hebraica, quando eu falo aqui Bíblia hebraica, eu estou me referindo à Bíblia dos judeus, que é parcialmente semelhante ao nosso Antigo Testamento. A Bíblia hebraica contém 39 livros. Ela se identifica com o Antigo Testamento do cânon das igrejas da Reforma Protestante. O cânon católico possui mais livros, possui 7 livros a mais. Então, a Bíblia hebraica ela se identifica parcialmente com o Antigo Testamento da nossa Bíblia católica, do nosso cânon católico. E a Bíblia hebraica ela está dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco que nós chamamos de Torá, é o bloco da Torá, a lei, que corresponde ao nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, o segundo grande bloco da Bíblia hebraica é o chamado bloco dos profetas. Profeta em hebraico disse Nabi, e o plural Neviim.
Então, no singular, Navi, no plural, Neviim. Nesse bloco dos profetas, na Bíblia hebraica, estão alguns livros que nós consideramos como livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel, Reis, e logo em seguida os profetas, os maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores. E o terceiro bloco da Bíblia hebraica é o bloco dos escritos. Todos os outros livros, Salmos, Provérbios, Crônicas, Esdras, Neemias, estão lá nesse terceiro bloco, o bloco dos escritos que encerra a Bíblia hebraica. Então, o livro de Malaquias ele está no final desse bloco dos profetas na Bíblia hebraica, então encerrando a segunda grande parte da Bíblia hebraica. No cânon cristão, tanto católico quanto protestante, ele está no final do cânon, é o último livro do Antigo Testamento. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, Malaquias é lá o último livro do nosso cânon, encerrando o Antigo Testamento, porque no cânon cristão das Escrituras, os profetas estão no final do cânon e não no meio, como na Bíblia hebraica. Aqui eu estou apresentando esse slide com os 12 profetas menores na ordem na qual eles aparecem no texto hebraico, que é a mesma ordem que eles estão na nossa Bíblia. E entre parênteses eu fui colocando a datação de cada um desses profetas. O primeiro que abre o conjunto dos 12 profetas menores é Oséias, um profeta do século VIII, que profetizou no Reino do Norte, no Reino de Israel. Depois da morte de Salomão, o seu reino foi dividido em dois. O Reino do Norte, Israel, cuja capital primeiro vai ser a cidade de Tersa, e depois a cidade de Samaria, e o Reino do Sul, Judá, cuja capital vai ser Jerusalém. Oséias é um profeta do norte, que atua no Reino do Norte, e é um profeta do século VIII, junto com Amós, são os mais antigos profetas. Depois nós temos o profeta Joel, que está logo em seguida ao profeta Oséias, mas é um profeta do século V. Depois temos Amós, que é um profeta do século VIII, Abdias, que é um profeta do século VI, o livro de Jonas, que é do século V, o profeta Miqueias, do século VIII também, depois o profeta Naum e Abacuque e Sofonias, os três profetas que são do século VII, depois Ageu e Zacarias, que é do século VI, que são do século VI, e Malaquias, o último dos profetas menores, lá do século V. Essa é a ordem dos profetas menores no texto da Bíblia hebraica, que é a mesma ordem que nós os temos na nossa Bíblia cristã, tanto no cânon católico quanto no cânon protestante. Na 70, a ordem dos profetas menores está um pouco invertida. Na 70, que é a grande tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico, mas que comporta também livros escritos diretamente em hebraico, como Macabeus, como Sabedoria. Primeiro vem 3 profetas do século VIII, Oséias, Amós e Miqueias. Depois Jonas, do século V, Abdias, do século VI, depois Joel, do século V, Abdias, do século VI e Jonas, do século V. E daí em diante a ordem é a mesma do cânon hebraico. Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e, por último de tudo, Malaquias. Por que essa ordem para os profetas menores? Pode nos parecer estranho, né? Por que na Bíblia hebraica, voltando ao slide anterior, os profetas do século VIII, a ordem deles é quebrada por Joel, que é do século V, Abdias, que é do século VI, Jonas, que é do século V, pelo seguinte, porque na perspectiva da tradição judaica, Jonas, Abdias e Joel eram considerados profetas do século VIII. Então, se nós pensarmos com a mentalidade da tradição judaica, a ordem dos profetas menores no texto hebraico respeita a cronologia. Porque nós sabemos hoje que Joel é do século V, Abdias é do século VI e Jonas é do século V. Mas na tradição hebraica, Joel, Abdias e Jonas foram considerados profetas do século VIII. Então, por isso, a ordem dos profetas menores no cânon hebraico seguia a cronologia, na perspectiva da tradição hebraica, do que se pensava da cronologia desses profetas em tempos antigos. Então, os 6 primeiros seriam profetas do século VIII, depois os 3 do século VII, depois os últimos profetas, Ageu e Zacarias do século VI e Malaquias do século V. Né?
Jonas, pensava-se que fosse um profeta do século VIII, porque o Jonas do livro de Jonas foi confundido pela tradição hebraica com um personagem homônimo, que é mencionado no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Na época de Jeroboão II, que governou o reino do norte, Israel, no século VIII, houve um profeta chamado Jonas. É mencionado em 2 Reis 14, 25. Restabeleceu, falando da atuação de Jeroboão II, o texto bíblico diz assim, 2 Reis 14, 25. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar da Arabá, conforme Adonai, Deus de Israel, havia dito por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amate, que era de Gat-Ofer. Então, o personagem Jonas foi confundido com o Jonas de 2 Reis 14, 25, que foi um profeta do século VIII. Logo, não teve problema de colocar na ordem do cano Jonas ali entre os profetas do século VIII. Também Abidias. Abidias é um profeta que fala muito contra Edom. Hoje se sabe que a profecia de Abidias está próxima, se não posterior, da queda de Edom no século VI. Mas como ele fala muito contra esse povo de Edom, que era um povo ali próximo de Israel, então a sua polêmica contra Edom foi comparada àquela que nós encontramos no profeta Amós. Por isso ele também foi considerado pela tradição judaica como um profeta do século VIII. E por último, Joel. Joel não traz nenhuma indicação cronológica, mas ele foi interpretado pela tradição judaica, do ponto de vista da sua mensagem, como sendo conectado aos profetas, entre os quais ele se situa no cânon hebraico, o profeta Joel e o profeta Amós. Então, foi por isso que a ordem dos profetas menores no cânon hebraico ficou como nós temos, né? Acreditava-se que Joel fosse também do século VIII e que sua mensagem fosse conectada com a de Oséias e Amós. Abidias, a sua mensagem se assemelhava muito à polêmica de Amós contra os edomitas, por isso colocado ali logo depois de Amós, como se também fosse um profeta do século VIII, e Jonas, embora seja um profeta do século V, a sua mensagem revela isso, a sua visão positiva dos ninivitas que se convertem, mas depois percebeu-se que não poderia tratar-se de um profeta, por isso percebeu-se que não podia tratar-se de um profeta do século VIII, só poderia ser um profeta de um período tardio que tivesse já uma visão positiva dos estrangeiros que se convertem ao Senhor. Então, por isso, o profeta Jonas hoje sabe-se que é um profeta do século V, mas a confusão com o Jonas que aparece lá em 2 Reis 14, 25 fez com que a tradição judaica o considerasse um personagem do século VIII, um profeta do século VIII, por isso a sua colocação aqui entre Joel, Amós e Miqueias, que são todos eles profetas do século VIII. Então, a ordem do cânon que nós temos hoje segue uma cronologia como se pensava segundo a tradição judaica. Hoje, estudos mais aprofundados mostram que nem Joel, nem Abidias, nem Jonas são do século VIII, mas devem ser situados em períodos históricos diferentes. Também com relação a Malaquias, Malaquias aparece no cânon como o último dos profetas. O que nós podemos dizer é que Malaquias não é exatamente o último profeta menor, tendo em vista que o livro do profeta Zacarias é composto pelo menos por 2 partes, alguns imaginam 3 partes. Mas pelo menos 2 partes nós podemos individuar no profeta Zacarias, os capítulos 1 a 8 e os capítulos 9 a 14. Esses capítulos finais do livro do profeta Zacarias são datados geralmente no século IV, ou seja, depois da atuação do profeta Malaquias, que é do século V. Mas como esses capítulos finais de Zacarias vêm conectados ao livro do grande profeta Zacarias, lá do século VI, aquele que atuou junto com Ageu para a reconstrução, incentivando a reconstrução do templo do Senhor, por isso, então, esses capítulos ficaram conectados com a parte inicial do livro de Zacarias, que é o profeta do século VI, e logo Malaquias ficou sendo considerado
o último dos profetas, né? Embora depois dele tivesse atuado esse que é responsável pelos oráculos contidos lá no final do profeta Zacarias e que foram reunidos aos capítulos iniciais de Zacarias. Porque Malaquias está no final do cano, é considerado o último dos profetas, o profeta lá do século V, existe um tratado rabínico dentro do Talmud de Jerusalém. O Talmud é uma grande coletânea de tratados rabínicos que versam sobre diversos temas. Entre esses temas está às vezes a datação ou a questão da autoria dos livros bíblicos, quem escreveu cada um dos livros bíblicos, né? Então, dentro do Talmud existem muitas questões que são trabalhadas ali pelos rabinos e também a origem e a autoria ou a datação de cada um dos livros sagrados. E o tratado Iomá, do Talmud de Jerusalém, afirma que depois da morte do profeta Malaquias, o espírito profético deixou Israel, porque ele é o último dos profetas, né? Depois dele, nós não vamos ter mais a manifestação da profecia como nós encontramos nos profetas clássicos, mas cada vez mais o povo vai orientar-se pela observância da lei, vai surgir já na época de Esdras, segundo alguns autores admitem, a Torá já delineada, se não idêntica, mas muito semelhante ao Pentateuco como nós temos hoje, e ali o povo vai ter já a palavra do Senhor para orientá-los, né, em todo momento e situação. Vamos falar um pouco agora da datação do livro do profeta Malaquias. A datação da atuação do profeta Malaquias geralmente é admitida a sua atuação como sendo no século V a.C. Claro que a redação final do livro pode remontar a um período um pouco posterior, sobretudo os versículos finais do capítulo 3º, que falam da importância de observar a lei de Moisés e da vinda do profeta Elias. Alguns acreditam que esses versículos finais tenham sido acrescentados ao texto, ao livro do profeta Malaquias, no período um pouco tardio, talvez quando já tivesse se formado o bloco dos profetas, e seria uma forma de Malaquias servir como encerramento dos dois primeiros grandes blocos da escritura, da Bíblia hebraica, a Torá e os profetas. Por isso a menção de Moisés e Elias no final do livro. Mas a datação da atuação do profeta é colocada geralmente no século V a.C., em virtude de alguns elementos que eu elenquei aqui no livro, que alguns de vocês adquiriram, na página 41 e 42. Por que nós colocamos a datação do profeta Malaquias no século V? Primeiro, porque o segundo templo, ou seja, o templo de Jerusalém reconstruído depois do exílio, já está pronto. A gente sabe que Salomão ergueu o primeiro templo, esse foi destruído por Nabucodonosor no ano 587, 586. Quando os judeus retornam em época persa para a província de Judá, eles reconstroem o templo. É esse templo reconstruído depois do exílio que nós chamamos de segundo templo. O templo reconstruído ali em torno ao ano 515. A existência do segundo templo pode ser presumida por alguns textos, por exemplo, todo o capítulo 1º do profeta Malaquias, mas particularmente o versículo 10º, quando o profeta diz assim: quem entre vós, pois, fechará as portas para que não acenda o meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, disse Adonai dos exércitos, e não me agrada a oferenda de vossas mãos. Essas portas aqui só podem ser as portas do templo, porque são as portas do lugar onde está o altar. Quem de vós, pois, fechará as portas para que não acenda o meu altar em vão? Então, se existem as portas do templo, existe o templo. Então, nós já estamos depois do ano 515. E estamos não logo depois do ano 515, mas podemos imaginar pelo menos algumas décadas depois desse período pelo seguinte: porque há uma decadência no sacerdócio descrita lá em Malaquias 1, 6, 14, né, quando ele critica duramente o culto, os sacerdotes que oferecem vítimas impróprias, que manifestam um desprezo interior pelo culto, dizendo: eis que canseira.
Essa decadência do sacerdócio é algo que também aparece num outro livro, o livro de Neemias, uma figura que atuou em Judá depois do ano 445. Então, significa que o livro do profeta Malaquias está aí entre o templo reconstruído e a atuação de Neemias. Existem algumas semelhanças também literárias, por exemplo, Malaquias 2,4 usa uma expressão, aliança de Levi, para designar o sacerdócio, que é uma expressão que nós encontramos também no livro de Neemias, que atua depois do ano 445, no capítulo 13, versículo 29. Depois, Malaquias condena o matrimônio com as estrangeiras. Lá no capítulo 2, versículos 11 a 12, Malaquias diz assim: Judá agiu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário que Adonai ama, desposando a filha de um deus estrangeiro. É uma expressão para designar uma mulher não judia. Ela é filha de um deus estrangeiro. Então, Malaquias critica o matrimônio com estrangeiras, assim como também Esdras e Neemias vão criticar. Nós encontramos essa crítica lá nos livros de Esdras e Neemias. Neemias que atua em Judá no ano 445 e Esdras no ano 398. Sendo que Neemias proibiu severamente que os judeus casassem-se com mulheres estrangeiras, inclusive afastando do sacerdócio sacerdotes casados com mulheres estrangeiras, o que indica que o profeta Malaquias está ali entre a reconstrução do templo e a atuação de Neemias, depois do ano 515 e antes do ano 445. Malaquias também critica a falta dos seus contemporâneos com relação ao dízimo do templo, que é uma crítica que nós também encontramos lá no livro de Neemias, no capítulo 10, no capítulo 13. Então, por isso, nós colocamos a datação do livro do profeta Malaquias entre os anos 515 e o ano 445, depois de 515 e antes de 445. Como em 515 é o ano em que o templo foi reconstruído e o livro reflete muitos problemas cultuais, então, pela lógica, a gente presume que a atuação do profeta não foi logo em seguida à reconstrução do templo. É possível que tenha havido, depois da reconstrução do templo, uma certa empolgação inicial com o retorno do culto, até mesmo da parte dos sacerdotes, mas também do povo. Então, presume-se que tenham passado pelo menos 2 décadas ou 3 décadas, até que uma decadência tenha se abatido sobre Jerusalém, de tal forma que o culto começou a apresentar sérios problemas. Os sacerdotes começaram a desprezar a observância do culto, a realizar o culto de modo descurado. Por isso, normalmente se coloca a datação do profeta Malaquias ali entre os anos 490 e 450. Esse é o período da atuação e poderíamos dizer também da redação do livro, embora admita-se que na sua forma final o livro possa ter sido completado um pouco depois. Pelo menos o título do livro, que o identifica como sendo uma palavra do Senhor que veio a Israel por intermédio de Malaquias, e os versículos finais que podem ter sido acrescentados no livro já numa época em que pelo menos os 2 primeiros blocos da Bíblia hebraica estavam prontos, o bloco da Torá e o bloco dos profetas. Por isso Malaquias terminaria fazendo referência à lei e os profetas. Porque vejam lá o que diz Malaquias 3, 22 a 24. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel, estatutos e normas. E eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Adonai, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Então, aqui ele menciona 2 grandes figuras, Moisés, símbolo da lei, e Elias, símbolo dos profetas. Então, acredita-se que esses versículos finais possam ser também um acréscimo um pouco posterior, indicando, ou talvez um período não tão próximo, né, ao século V, onde esses 2 primeiros blocos da Bíblia hebraica já estavam prontos, vamos dizer assim, já se compreendia a extensão de cada um deles. E aqui, Malaquias, como o último dos profetas menores, faria referência com a figura de Moisés à Torá e com a figura de Elias ao profetismo. Essa menção de Elias e Moisés nos lembra lá a passagem da transfiguração,
quando também no Tabor Jesus aparece ladeado por Moisés e Elias, né? A lei e os profetas que dão testemunho dele. Vamos falar um pouco da estrutura e do conteúdo do livro. A estrutura nos dá assim uma panorâmica do livro, nos permite ver de que o profeta fala na sua profecia. O livro começa com um título, como a gente viu no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, né? Um título que nos indica a obra, o autor da obra, né? O profeta que está por trás daquela obra, né? Porque quem escreve a profecia não é o profeta, mas alguém depois recebe aqueles oráculos e os coloca por escrito. Não necessariamente é o profeta quem escreveu a sua obra. Embora eu acho que eu mencionei isso no decorrer das outras aulas, há autores que consideram Malaquias um caso de profecia literária, ou seja, ele não teria atuado como um arauto, como atuou Jeremias, como atuou Isaías, mas o seu texto teria sido escrito para ser proferido depois. Essa é uma possibilidade, mas não é uma coisa que se possa determinar com facilidade, nem dizer-se com absoluta certeza. Então, o texto começa com o título, Oráculo, Palavra do Senhor a Israel por meio de Malaquias. E aí nós temos a divisão do livro em 6 grandes oráculos, 6 grandes partes. O primeiro oráculo está lá no capítulo 1, versículos 2 a 5. É o amor de Adonai por Israel. Aqui numa metáfora bastante forte e paradoxal, que é Adonai amou Israel e odiou Edom. Não significa que Deus odiou mesmo. Aqui é um modo de falar para reforçar com essa imagem do odiar Edom o amor exclusivo e o amor gratuito que Deus teve pelo seu povo Israel. Então, esses primeiros versículos falam do amor preferencial de Deus por Israel. Depois, nós temos um segundo grande oráculo. Eu digo grande oráculo porque ele perpassa 2 capítulos. Ele começa no capítulo 1, versículo 6, e vai até o capítulo 2, no versículo 9. E pode ser subdividido em 2 partes. A primeira parte é uma acusação dos sacerdotes. Eles são acusados de não honrar a Deus, nem como Pai, nem como Senhor. O capítulo 1, versículo 6 começa assim: Um filho honra um pai, um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Disse Adonai dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aí depois, através de um diálogo fictício entre Adonai e os sacerdotes, né? Em alguns momentos é Adonai que fala, outras vezes é o profeta que fala, vão sendo indicadas quais foram as faltas dos sacerdotes. Eles oferecem animais impróprios, eles têm uma atitude interior de desprezo pelo culto, dizendo que o culto é uma canseira. Eles desprezam a mesa de Adonai, a consideram uma coisa profana. Então vem um oráculo de juízo bem marcado contra os sacerdotes. Na segunda parte do oráculo, que é o capítulo 2, versículos 1 a 9, vem o julgamento dos sacerdotes. Mas agora, capítulo 2, versículo 1, mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério dar glória ao meu nome, disse Adonai dos exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. E aí vem todas as consequências do não observar a palavra de Adonai. Né? Aqui a Jerusalém traduz como vou cortar o vosso braço. Uma tradução melhor seria eu vou ameaçar, eu ameaço a vossa descendência, ou seja, se eles não tiverem descendência, o sacerdócio não vai continuar, porque esse se transmite de pai para filho. Eu vou jogar imundície nos vossos rostos e vou lançar-vos para fora com elas, a fim de que reconheçais que eu mandei para vós esta ordem e para que a minha aliança com Levi permaneça. Então aqui vem indicado o juízo de Adonai caso os sacerdotes não deem ouvidos à palavra que ele lhes está enviando por meio do seu profeta. Depois nós temos 4 outros oráculos. O terceiro,
que é o capítulo 2, versículos 10 a 16, a aversão de Adonai aos casamentos mistos e ao adultério. Então, o profeta fala contra os casamentos mistos. Casamentos mistos são a união de judeus com mulheres não judias. Vejam que na história deuteronomista, o coração de Saul, no final da sua vida, se perverte por conta das suas mulheres estrangeiras. Ele começa a erguer para elas templos para os seus deuses, e depois ele mesmo começa a adorar aqueles que eram os deuses das suas mulheres. Então, em alguns momentos, nós temos uma certa tensão dentro da escritura do Antigo Testamento. Ora, há uma abertura para os estrangeiros, como, por exemplo, no livro de Ruth, que conta a história da bisavó de Davi, que era uma estrangeira, uma moabita. Ou o livro de Jonas, que fala da conversão dos ninivitas. Ora, há um certo distanciamento dos estrangeiros, mais ainda a ideia de que a união entre um judeu e uma mulher estrangeira pode trazer a desgraça. Esse homem pode ter a sua fé corrompida por essa mulher, né? O livro de Ruth mostra o contrário, né? Como que Ruth não somente não corrompe a fé de ninguém, mas como ela mesma se torna mais judia até que as outras judias, porque ela escolhe fazer do Deus de Noemi o seu Deus, né? Onde fores eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O quarto oráculo está lá no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5. É a vinda do mensageiro de Adonai e do próprio Adonai, que vem para purificar o templo e purificar o sacerdócio e fazer com que a oferenda seja de novo pura e agradável. Capítulo 3, versículo 4. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Adonai, como nos dias antigos, como nos anos passados. O quinto oráculo, que é um chamado ao arrependimento, é o texto que fala do dízimo, né? Mas não é só um texto para falar do dízimo, às vezes esse é o aspecto que mais chama a atenção do profeta Malaquias, é o profeta do dízimo, e eu diria, Malaquias é o profeta do culto. Porque aqui, quando ele fala do dízimo, o dízimo está em função do culto, né? Primeiro o povo é chamado à conversão, voltai para mim, eu voltarei para vós. É um texto que até nos lembra outros textos proféticos, esse chamado a voltar, como no profeta Joel, por exemplo. E aí o povo é acusado de enganar a Deus no que diz respeito ao dízimo. E aí Deus vai dizer para o povo, trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. O objetivo do dízimo é fazer com que também o culto possa acontecer sem maiores dificuldades. Ou seja, esse chamado ao dízimo tem a ver também com o culto, para que o culto possa ser mantido, tudo aquilo que é necessário para o culto possa ser mantido através do dízimo, e então a realização do culto através desse dízimo que o povo vai trazer para o tesouro do templo vai fazer com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o povo. E por fim, o último oráculo, o sexto oráculo, é o dia de Adonai, né? A manifestação da justiça de Adonai. Um texto que fala do triunfo dos justos, o dia em que Deus vai ter compaixão daquele que o serve, e todos verão a diferença entre o justo e o ímpio. Capítulo 3, versículo 18. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E o epílogo do livro, que é o capítulo 3, versículos 22 a 23. Primeiro, um chamado a observar a lei de Moisés e depois o anúncio da vinda do profeta Elias. Esse anúncio da vinda do profeta Elias, preparando o dia do Senhor, vai ser reinterpretado na tradição judaica como uma vinda do profeta precedendo a chegada do Messias. É por isso que, quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem dele os homens, os discípulos vão dizer, alguns dizem que és Elias, ou seja, é aquele que vem para preparar a chegada do Messias. Até hoje, na celebração pascal judaica, a certa altura da ceia, alguém abre a porta e existe uma cadeira e uma taça separadas para o profeta Elias, porque acredita-se que numa noite pascal, o profeta Elias virá preparando a chegada do Messias, né? Para o povo judeu, a perspectiva messiânica, a expectativa da chegada do Messias permanece. Para nós,
ela realizou-se em Cristo. Nós esperamos a parousia do Messias, mas ele já veio, né? O Cristo é o nosso ungido, o Messias, o nosso Salvador. É daqui que se tira essa perspectiva da volta de Elias. Também na crucificação, quando Jesus recita o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, alguns vão dizer, ele está chamando Elias, ou seja, ele está invocando o profeta que deve vir, preparando a chegada do Messias. E o próprio Jesus, quando os discípulos perguntam por que as pessoas dizem que Elias deve vir primeiro, e Jesus vai esclarecer essa questão dizendo, eu vos digo que ele já veio, e fizeram com ele aquilo que bem quiseram. Ou seja, Jesus interpreta que o Elias que devia vir veio na figura de João Batista, um profeta que atua com a mesma força profética, com o mesmo espírito profético que estava sobre o profeta Elias. Né? Não seria o próprio Elias que voltaria, mas alguém com a mesma força profética, com o mesmo espírito profético de Elias, que foi o grande profeta de Israel. Nós comentávamos isso na primeira aula, nós não temos o livro de Elias e Eliseu, mas eles são o modelo da profecia veterotestamentária, os dois grandes homens de Deus, que profetizaram e cuja atuação se encontra lá narrada nos livros dos reis. Assim nós terminamos a primeira parte, nós vamos começar agora a segunda parte do nosso estudo, vamos falar sobre a teologia do profeta.